Graça de Deus, hoje nós meditaremos no capítulo 13 de Marcos, um texto conhecido, chamado como o Pequeno Apocalipse, ou o Sermão, o Discurso do Monte das Oliveiras, que na verdade é uma resposta que Jesus deu aos seus discípulos acerca dos últimos acontecimentos. Acontecimentos esses que marcarão o fim da história da humanidade. Coisas que ainda estão por vir. Marcos capítulo 13, a partir do verso 1. Marcos 13, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: "Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas." "Você está vendo todas essas construções?" perguntou Jesus. "Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas." Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: "Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se?" Jesus lhe disse: "Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." Palavra do Senhor para nós. Pai, obrigado pela tua palavra, que foi lida, que será exposta, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ó Pai. Nós queremos ouvir ao Senhor, nós queremos ser transformados pelo Senhor. Faça a tua vontade em nossas vidas nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Como nós falamos e temos falado alguns domingos, nós estamos aqui nesses textos a partir do capítulo 11, na última semana do ministério de Jesus. E nós já vimos que Jesus, ele expulsou os cambistas e mercadores do templo. Jesus publicamente reprovou os líderes religiosos que queriam encontrar ali um meio de prendê-lo, de matá-lo, mas eles tinham receio de como a multidão reagiria a isso. E dessa forma, Jesus, ele está se colocando em rota de colisão com a cruz. Mas apesar disso, apesar de estar nesse momento, há questões a serem respondidas, há lições a serem ensinadas. E Jesus sai do templo, como nós vimos e encerramos a mensagem a semana passada, depois de ter dito algumas palavras de reconhecimento pelas atitudes daquela viúva pobre, mas generosa. E enquanto eles saem do templo, um dos discípulos chama a atenção de Jesus para a grandeza daquele local. Ele percebe a grandeza daquilo e ele chama a atenção de Jesus. E Jesus responde no verso 2, como nós lemos: "Você está vendo todas essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, todas serão derrubadas."
É interessante e a gente precisa entender aqui, porque Jesus, ele está preparando os seus discípulos para o juízo do templo. O templo em Jerusalém era um dos grandes santuários da antiguidade. O seu complexo formava o centro do judaísmo, ou seja, o centro religioso da nação. E estudiosos dizem que esse templo, ele foi construído por volta de 19 antes de Cristo, cerca de 15 anos antes de Jesus nascer, quando Herodes começa a reconstruir o templo que tinha sido reconstruído lá no passado com Zorobabel, Esdras, depois do exílio babilônico. E Herodes fez do templo uma das mais belas construções de Jerusalém. Mas ele fez isso com o intuito de agradar e pacificar o relacionamento com os judeus que ele governava. E embora toda essa construção bonita, e mesmo sendo o centro religioso da nação, nós já vimos aqui Jesus condenando a liderança do templo em Jerusalém. Jesus falando que aqueles rituais que eles praticavam, o coração deles fazia que aquilo fosse totalmente irreverente. Eles eram meio confusos na sua teologia, eles tinham uma corrupção ética muito grande, eles estavam corrompidos. E a profecia que Jesus dá aqui sobre a destruição do templo, ela se cumpriu em 70 depois de Cristo, quando os romanos invadiram Jerusalém sob o comando de Tito, destruíram a cidade, derrubaram o templo, depois de incendiar tudo ali, e permanece então em ruínas 21 séculos depois. E aqui nós já podemos parar e aprender uma grande lição. É óbvio que nós precisamos zelar pelo nosso templo. É óbvio que nós precisamos ter segurança, beleza, até um certo ponto conforto, pois é o local que nós nos reunimos como povo de Deus, nós recebemos pessoas. Isso é importante. Nós vamos daqui a um tempo lançar um projeto ali, já temos o projeto, começar uma campanha para tornar o nosso templo mais acessível, com banheiro acessível, criando algumas salas que geram um espaço melhor para as nossas crianças. Nós precisamos investir nessas coisas. Mas o que Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos é que a verdadeira glória da igreja não consiste em seus prédios luxuosos de adoração, mas na fé dos seus membros. A gente pode ter um dos prédios mais bonitos aqui de Caucaia, mas se o nosso coração, se a nossa vida não for uma vida como nós cantamos, avivada pelo Senhor, se os nossos corações não for um coração cheio de piedade e de fé, nós estamos vivendo como eles estavam vivendo naquele tempo. Uma vida vazia. Gente que se reúne porque se acostumaram a estar reunido. Gente que se reúne porque desde pequeno fizeram isso. Gente que se reúne para suas necessidades pessoais, mas não para adorar a Deus. Não basta a gente ter ou construir um edifício atraente para fins religiosos, embora isso seja importante. Mas o povo que está dentro desse edifício precisa ter um coração obediente, um coração que serve a Deus. A gente pode ter o templo, repito, mais bonito, e o povo que está ali dentro não ser um povo obediente, não ser um povo que serve a Deus. Então, o grande desafio aqui para nós, a primeira lição que nós aprendemos, é que não basta somente a gente investir no templo. O mais importante do que um investimento seguro, bonito, moderno no templo, é um coração de pessoas regeneradas pelo nosso Senhor. Porque as pessoas poderão vir aqui pela beleza do templo, porque viram, chamou a atenção na rua, porque procuraram na internet, porque viram uma série de coisas, mas quando chegar aqui e falar assim, e esse aqui é dessa igreja? Já pensou a gente ouvir isso? É gente que não teve o coração transformado.
que não teve o coração regenerado. E Jesus está chamando a atenção dos discípulos. Está vendo essa beleza? Não vai ficar nada no lugar, vai ser destruído. E isso de fato ocorreu. E diante disso, depois de aplicar isso para nós, diante das palavras de Jesus, Pedro, Tiago, João e André perguntam em particular para Jesus. Vamos voltar lá para os versos 3 e 4. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: conta para a gente quando vai acontecer essas coisas. Qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Eles querem saber quando vai acontecer, quais são os sinais. É diante da pergunta deles que tem o pronunciamento de Jesus a respeito dos últimos acontecimentos, do tempo do fim. A resposta de Jesus, ela tem um duplo significado aqui. A resposta de Jesus tem a ver com a destruição de Jerusalém, do templo que ocorreu em 70 depois de Cristo, mas também tem a ver com a segunda vinda de Cristo, com a consumação dos séculos. Jesus, ele faz uma conexão aqui entre o julgamento sobre a nação judaica e o julgamento final. O primeiro aqui, o julgamento sobre a nação, a destruição do templo, era uma sombra do segundo. A destruição do templo é um símbolo do que vai acontecer na segunda vinda. Então Jesus olha para eles e fala assim: tenham cuidado porque quando essas coisas estiverem por acontecer, que coisa? Esse duplo significado, a destruição do templo, que é uma sombra mais no final do tempo. Quando essas coisas começarem a acontecer, tenham cuidado. Por que cuidado? Porque surgirão falsos messias, surgirão falsos mestres, que são enganadores, que levam o povo a tropeçar, que vai levar e pode levar o povo a cair em apostasia espiritual. E Jesus então começa a especificar, a mostrar os sinais desse tempo. Ele diz assim, verso 6, muitos virão em meu nome. Guerras e rumores de guerras surgirão, terremotos, fomes e início das dores de parto. Vocês serão entregues aos tribunais, vocês serão açoitados nas sinagogas. De forma resumida, o que Jesus está dizendo para eles é que surgiriam falsos mestres, que tragédias irão ocorrer, e essas tragédias, são permissão de Deus, fazem parte do plano divino, que a destruição de Jerusalém faz parte desses acontecimentos preparatórios. Mas Jesus diz, esse ainda não é o tempo do fim. Esse ainda não é o tempo do fim. Vocês vão sofrer, vocês vão ser açoitados, vocês sofrerão oposição, vocês serão rejeitados, mas por causa de Jesus, por causa de mim, vocês vão ser levados à presença de governantes, vocês testemunharão de mim ali. Mas esse ainda não é o fim. É interessante, porque como povo de Deus, nós também vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias de falsos profetas, nós vivemos dias de calamidades, de doenças, de tempestades que chegam em nossas vidas. E Jesus diz para nós, as coisas ainda vão ficar pior. E isso não é pessimismo, é uma realidade. Mas Paulo, por exemplo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, dos versos 18 a 25 ali, ele vai dizer que nós devemos perseverar, e nos lembrar das promessas de Deus nos meios de dias difíceis e de realidades dolorosas. Romanos 8, vai comigo aí na sua Bíblia, Romanos 8. A partir do verso 18, mas eu quero ler apenas alguns versos aqui. Olha o que Paulo diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelado. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E aí no verso 24 e 25, pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo,
Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-nos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E aí Paulo começa, nós sabemos que Deus age em todas as coisas boas e as coisas ruins, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí ele vai falar uma série de coisas, e depois dessa série de coisas ele vai dizer assim, mas em todas essas coisas, quais? Aqui ele menciona que não é só alegria, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus está olhando para os seus discípulos, e Paulo aqui, depois escrevendo para a igreja, e palavra de Deus para nós, nos ensinando que o povo de Deus deve testemunhar em meio à perseguição, deve aprender a retribuir a perseguição com amor, com atos de bondade. Mesmo quando difamado, o nosso amor e a nossa bondade devem servir de testemunho. Agora, um outro ponto aqui importante, cuidado com esses teólogos de internet, com fanáticos, porque toda a história da igreja apontaram em algum momento grupos, atribuindo sinais apocalípticos, dizendo que os fenômenos da natureza são sinais de que a história do mundo chegou ao fim. De uma certa forma são sinais, mas não é o fim, pois a Bíblia descreve para nós como é o fim. Tem tantas teorias que surgem, tantos vídeos na internet que eu fico observando a criatividade do povo em pensar em algumas coisas. Aí o cara pega um negócio lá dos Estados Unidos, ele monta uma ideia de uma coisa, daí você entra lá no Instagram do cara, você vê que a teologia dele tudo é o fim. Por outro lado, a gente tem um outro extremo que nada é o fim. A gente se acostumou com a vida aqui, parece que está tudo bem aqui, a gente quer ficar aqui a vida inteira e que não vai ter o fim, mas Jesus fala, vai ter o fim. Essas coisas que estão acontecendo são sinais de que vai ter o fim. Mas Jesus continua, é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Jesus diz que a pregação é necessária antes que venha a consumação de todas as coisas. Essa pregação que é o instrumento que Deus estabeleceu para chamar os seus filhos ao arrependimento. O discípulo de Jesus, queridos, ele não precisa temer a perseguição. O discípulo de Jesus, ele não precisa temer o final de todas as coisas. O discípulo de Jesus, ele precisa estar preparado. O que ele precisa é estar pronto para enfrentar uma perseguição ou para o retorno do seu Senhor. Porque mesmo que Deus não nos livre da perseguição, Ele nos livra na perseguição. Entendem a diferença? Mesmo que Deus não nos livre de uma perseguição, no meio da perseguição Ele está conosco, nos sustentando, cuidando de nós, nos dando força, nos fazendo olhar para o propósito correto. O crente, o discípulo de Jesus não precisa temer, porque o Espírito Santo administrar por intermédio dele, onde quer que eles tenham a oportunidade de testemunhar. O que Jesus quer dos seus discípulos é uma persistência firme, é uma confiança. E Jesus continua o seu discurso, nós lemos aqui até o verso 13, mas Jesus ele continua o seu discurso,
E ele deixa evidente como o mal terá o seu lugar no mundo e provocará uma devastação terrível. Olha os versos 14 a 23. Olha o que diz: quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles dias serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo, até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por ele escolhido, ele os abreviou. Se então alguém disser, venham, aqui está o Cristo, ou vejam, ali estará ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Entender esses versos aqui, queridos, exige uma compreensão dos capítulos 24 e 25 de Mateus, de textos de Daniel, de Apocalipse, e o tempo não irá me permitir abordar tudo isso aqui, mas Jesus está falando de uma abominação. Jesus está falando de um tipo de acontecimento, de aborrecimento, de ódio, que causará aflição e destruição, e os sinais do aparecimento aqui do anticristo. E é interessante, e eu cresci vendo e ouvindo isso, que a gente fica tentando decifrar quem é o anticristo. Já ouviram isso, né? Uma série de teorias para dizer quem é esse anticristo. E aí já mudaram diversas vezes ao longo da história. Mas o que nós precisamos ter em mente, queridos, é que o espírito desse anticristo, que conduz as pessoas a um afastamento de Deus, de Jesus, enganando, já está no mundo. Ele se opõe, ele se levanta contra tudo que é de Deus. É uma espécie de encarnação de Satanás, que vai agir na força e no poder de Satanás, mas ele será levantado em um certo tempo, em um período de apostasia, vai governar com mão de ferro, vai perseguir cruelmente a igreja, vai blasfemar contra Deus. E parece que Jesus, ele então, quando ele fala essas coisas, ele está falando dessa dupla ideia, da destruição do templo e do final do templo. Da destruição do templo, perdão, e do final dos tempos. Na segunda parte do verso 14 até o 18, nós poderíamos possivelmente entender a resposta de Jesus à pergunta dos discípulos sobre quando ocorreria a destruição do templo. E Jesus apresenta exemplos de situações desesperadoras que ocorrerá nesse tempo. E é verdade que quando os romanos invadiram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, todos os que estavam dentro da cidade pereceram. E a única maneira de pouparem a vida era fugir ou não entrar na cidade. E Jesus diz, as grávidas e as mães com bebê em fase de aleitamento estarão em situações mais adversas para fugir do cerco romano. Jesus alerta para o perigo desse ataque se dar em um período de inverno, quando a fuga vai ser mais difícil. Mas quando nós lemos dos versos 19 a 23 que eu li aqui, Jesus está dizendo algo que fica claro que está indo além da destruição de Jerusalém, que é um prenúncio dos acontecimentos finais de toda a humanidade. E ele diz que será uma tribulação tão severa, que se não fosse pela intervenção do próprio Deus, ninguém sobreviveria a ela. Esse será o tempo mais sombrio, mais dramático da história da humanidade. Mas Deus, e Jesus disse que Deus abreviou essa grande tribulação por amor aos seus filhos, por amor à sua igreja, por amor ao povo de Deus. E ele alerta mais uma vez acerca dos falsos messias, dos falsos profetas,
que tentam seduzir o povo de Deus. Jesus reitera a necessidade de uma vigilância espiritual. Fiquem atentos. E ele continua, verso 24. Mas naquele dia, mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Jesus agora fala sobre a vinda do Filho do Homem, a descrição da segunda vinda de Cristo. Por isso que esse evento não se limita apenas à destruição do templo, ele é mais amplo. Jesus está descortinando a história e está mostrando para eles, olha o que vai acontecer. Esses versos, eles sinalizam, eles apontam para a volta gloriosa de Jesus. E Jesus mesmo diz, haverá uma catástrofe, sinais cósmicos. Não sabemos o quanto isso pode ser entendido literalmente, ou o quanto é figurativo, mas Jesus disse que naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. E ele diz que então Jesus virá nas nuvens com grande poder e glória. Glória que simboliza a presença de Deus. E aquele que veio como servo, como nós estamos vendo aqui em Marcos, na sua segunda vinda, ele virá publicamente como Senhor do universo, como Senhor da história. Virá como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Apocalipse 19:16 diz assim, em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele enviará os seus anjos que reunirão o povo de Deus de todas as nações, de todos os lugares. E a Bíblia diz, estou ampliando esse texto aqui, mas a Bíblia diz que quando Cristo vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com corpos incorruptíveis, poderosos, gloriosos, semelhante ao corpo da glória de Cristo. Então os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para com o Senhor para sempre. Queridos, uma vida cristã que não tem como base essa esperança é uma vida manca, porque a esperança do crente é a segunda vinda de Cristo Jesus. É o evento que marcará o início da complementação do plano de Deus. Na volta do Senhor, os santos serão arrebatados para encontrar-se com Ele nos ares, participar da vitória do seu Senhor. Cristo certamente voltará a este mundo perverso, será destruído. E aqueles que optarem por continuar no pecado, ao invés de se renderem diante de Deus, esses serão sem dúvidas, prestarão contas a eles e serão apartados dele. A Bíblia diz que Jesus vai voltar, queridos, que Jesus virá em breve. Os sinais aqui, Jesus está dizendo, apontam para isso. A palavra de Deus não falha, não pode falhar. Passa o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. E Jesus diz, essa palavra é verdadeira. Prepare-se para encontrar-se com o Senhor, seu Deus. Eu me lembro do trecho de uma canção bem antiga, que nós cantávamos na igreja, que dizia assim, não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu, me encontrar, conversar com Jesus, a esperança da igreja, queridos. Eu me lembro do coral cantando isso. E Cristo vai voltar. Agora, desde aquela época, já surgia uma curiosidade nos discípulos, que surge em nós até hoje. Versos 32 a 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe,
nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. E se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem, se preparem. Nós não sabemos o tempo da volta de Cristo, ele é desconhecido. Somente o Pai sabe o dia e a hora. Tudo que acabar e sair disso é heresia, tá, irmãos? O dia e a hora é somente o Pai que sabe. Os sinais estão aí, mas o dia e a hora é só o Pai que sabe. Portanto, o povo de Deus precisa estar sempre alerta e vigilante à espera de sua vinda, permanecendo fiel e vivendo na sua condição de povo de Deus. Mateus, capítulo 25, viram algumas páginas da sua Bíblia? Vai comigo lá para Mateus, capítulo 25. Está falando, o capítulo 24 e 25 estão falando desse mesmo tema que nós estamos lendo aqui em Marcos. E olha o que diz Mateus 25, a parábola das 10 virgens. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Eu já preguei sobre essa parábola aqui, não vou detalhar muito. Mas no contexto onde Jesus está contando uma série de parábolas sobre a vinda dele, sobre a volta de Cristo, tem essa parábola aqui. E Jesus, o grande resumo é que Jesus fala sobre estarmos preparados para o encontro, a festa que o noivo Jesus prepara para todos nós. A grande lição aqui é que o noivo está vindo. Ele pode chegar mais tarde do que esperamos, e nós precisamos estar preparados para a possibilidade daquilo que aos nossos olhos ele está se atrasando, mas nós precisamos estar alertas e prontos. E a grande pergunta para nós, queridos, é: nós estamos preparados? Nós estamos esperando? Nós estamos ansiando pela sua vinda? Nós precisamos permanecer pacientes, esperançosos, zelosos. Não importa o quanto aos nossos olhos, Cristo parece estar adiando o seu retorno. A insensatez daquele grupo é porque elas estavam totalmente despreparadas para o encontro com o noivo. Elas tinham levado as lâmpadas, mas não levaram o óleo. É como se não levasse a pilha no dia de hoje. Você está com essa lanterna e você não tem a pilha. Elas não levaram o óleo, não funcionava. Elas tinham levado a lâmpada, mas não levaram óleo, não se preveniram, não foram cuidadosas, foram negligentes, foram desatentas. Mas as prudentes não, elas estavam preparadas. A parábola enfatiza o estado de alerta, que é a responsabilidade de cada pessoa. Os que perdem o dia da chegada do Filho do Homem não podem se recuperar do despreparo para o seu retorno. Aqueles que não estiverem prontos quando ele chegar, serão excluídos completa e permanentemente da festa que o noivo Jesus preparou para todos nós.
E como que a gente está preparado, queridos? Como que a gente está preparado? É tendo a marca do sangue do Cordeiro em nossos corações. É estar caminhando com uma vida sendo moldada por esse Evangelho. É reconhecendo quem nós somos diante dEle, quem Ele é. E cada dia se prostrando e falando, Senhor, me ajuda. Até na minha pequena fé. Porque esse mundo me prende. Eu quero estar aqui para sempre. Eu não consigo imaginar um mundo sem eu. É interessante as crianças, né? A minha filha, a Lívia, de 2 anos, às vezes a gente está conversando, histórias antigas que a Lelê, a mais velha de 9, participou, e ela fala, e eu? Onde eu estava? Ou às vezes a gente está contando algumas questões, ou conversando sobre algumas questões da nossa família, do nosso relacionamento, quando nem tinha as duas, e eu? Onde eu estava? Eu também, né, pai? E a gente nesse mundo é assim, queridos. A gente não consegue imaginar que esse mundo um dia vai findar. Ninguém aqui vai ficar para sempre, queridos. Alguns vão morrer mais cedo, outros mais velhos. Mas enquanto Cristo não volta, o pecado que habita em nós já cria essa separação, essa morte, todos nós. A não ser que Cristo volte nesse intervalo, morreremos. A grande questão é o dia que a gente encontrar com o nosso Senhor, como nós estaremos? A grande questão é o dia que a gente encontrar, Ele voltar para buscar a sua igreja, como Ele encontrará o nosso coração? Alguns estão como aquela insensata, ou para ser mais contemporâneo, como aquela lanterna que a pilha já está muito fraca. Não tem luz, porque parece que as coisas do mundo abafou a luz. E a grande questão de Jesus aqui é, discípulos, fiquem atentos, vigiem, porque eu vou voltar, eu vou buscar o meu povo. E a grande questão, repito, é como está o nosso coração diante dele. Nós somos peregrinos neste mundo, queridos. Nós não podemos viver aqui como se aqui fosse o nosso local definitivo. Ninguém vai ficar aqui para sempre. Eu estava brincando esses dias com a Daísa. Cheguei no aniversário de um grupo aqui da nossa igreja que estava na meia idade. E eu falei, se você olhar mais 40 anos para frente, você ainda, na média de vida, você tem mais 40 anos. Aí eu brinquei com ela, e quando a gente prega no aniversário de uma pessoa que já bateu a média? Queridos, o crente precisa estar preparado a cada tempo. Não importa se tem 15, se tem 30, se tem 45, se tem 60, se tem 85, se tem 90, ele precisa estar preparado, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Aqui não é o local para a gente ficar dele para sempre, vivendo os valores desse mundo, sendo moldados por esse mundo. Nós precisamos estar preparados para a volta do nosso Senhor. O grande problema é que aqui a gente pode cair em 2 extremos. O extremo lá que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, Cristo vai voltar, então vamos ficar aqui dentro, preparado, vamos esperar Jesus voltar, porque nós não vamos fazer mais nada. Ele vai voltar. Esse é um extremo. O segundo extremo é, será que isso vai acontecer mesmo? Então vamos viver, porque se ele voltar ou não voltar, vamos saber o que vai dar. São 2 extremos, mas o alerta de Jesus é, estejam preparados. Estar preparado é o quê? Viva nesse mundo, faça as coisas que o mundo permite no bom sentido, que estão de acordo com a palavra de Deus, trabalha, desenvolva a criação, forme famílias, sejam pais, enfim, desenvolva esse mundo, esteja nesse mundo, mas preparados, porque nós não somos daqui. Nós vamos voltar para casa. Nós vamos estar nos braços do nosso Pai. Nós precisamos estar preparados para a volta do nosso Senhor. O nosso Jesus voltará, e com o seu retorno, Ele vai fazer 3 coisas, em resumo aqui para nós.
Primeiro, ele vai finalizar a obra da salvação. O que é isso, pastor? A salvação já é uma experiência, uma realidade na nossa experiência cristã, mas é na segunda vinda de Cristo que o crente vai experimentar a plenitude da salvação, um livramento completo do pecado, da sua maldição, a transformação pessoal para a vida em glória com Cristo. Ele vai voltar para julgar esse mundo. Nessa primeira vinda que nós estamos vendo aqui em Marcos, ele não veio para julgar, mas para salvar. Mas na sua segunda vinda, ele vai vir como juiz. E ele virá, queridos. Esse reino que estava iniciando aqui, que estava sendo introduzido nesse mundo com a primeira vinda de Cristo, ele terá sua total plenitude com a presença do Rei dos Reis. Ele virá para trazer o reino de Deus. Quando Cristo vier na sua glória, os seus seguidores possuirão o reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo. Agora, no tempo em que nós vivemos, centralizado no prazer, no agora, no indivíduo, nós precisamos fazer uma pergunta muito séria para nós mesmos. Será que nós cremos que Jesus vai de fato voltar? Será? Aí você tem um grupo que fica discutindo se a igreja vai estar, se não vai estar, se como vai ser essa tribulação, e tudo bem da discussão dentro de um contexto, mas ao sondar o nosso coração a gente crê de fato que Jesus vai voltar? Essa é a pergunta que eu faço para o nosso tempo, faço para mim mesmo. Será que nós cremos de fato que Jesus vai voltar? Só que uma teologia que não, ou uma doutrina que não tem o fundamento da volta de Cristo, ela é manca, ela é sem esperança. Porque a esperança do crente é a volta do seu Senhor. Um velório, onde as pessoas têm essa consciência, por mais dolorido que seja a separação, ela tem uma esperança do encontro do seu Senhor. Essa é a esperança do crente, queridos. Será que nós entendemos que terá um momento da nossa história em que nós encontraremos com o Senhor? Você acredita nisso? Você está vigilante para isso? Ou está bom demais a vida aqui? A casa que você sempre desejou, você conseguiu. Você tem a casa que você deseja. O carrinho que você lutou para comprar, está terminando de pagar. Jesus, voltar agora, deixa eu desfrutar um pouquinho, né? Fiquei a vida inteira para ter um carro. O namorado, a namorada que você sonhou, o casamento que você sonhou, que você construiu, você fala assim, voltar para quê? Deixa eu curtir pelo menos um pouquinho, né? Deus, deixa eu ter uma vida de casado aí, um pouquinho pelo menos, desfrutar disso, esperei a vida inteira. A gente está preso, queridos. E o que a gente precisa estar é desprendido. Não adianta você ficar a mulher pensando, se eu morrer, meu marido vai casar de novo. A obrigação que ele tem com você enquanto vocês estão vivos. Depois ele pode casar. É pesado isso, né? Mas não adianta ficar nessa crise. Ou vice-versa. Ele pode também querer ficar sozinho, a obrigação é nessa vida, mas o que a gente tem que estar, queridos, é despreparado e prontos para encontrar com o nosso Senhor. É aquele que ficar não ter remorso nenhum, porque sabe que deu o melhor da sua vida para aquele que foi seu companheiro. O pai que cuidou bem do seu filho, o filho que cuidou bem do seu pai, o marido e a mulher que cuidaram bem um do outro. E se partirem desse mundo, quem partiu não vai estar preocupado porque partiu, mas quem ficou, está em paz, esperando a vinda do seu Senhor. Essa é a esperança do crente. Jesus não te salvou para você ficar somente aqui. Mas Ele não te deu também só um passaporte para você ficar torcendo para você entregar o bilhete lá. Ele te deu uma vida aqui para você viver, para o louvor e glória do nome dEle, mas com a expectativa de que Ele vai voltar. O carro que você tem, Ele te emprestou. A casa que você tem, Ele te emprestou, queridos. A carreira que você formou, Ele te emprestou.
Ele deu tudo isso para você administrar para a glória dele, com a expectativa de que ele vai voltar. Mas aí a gente para e fala assim, não, mas eu estudei tanto. Ninguém sabe as noites que eu fiquei sem dormir. Queridos, ele nos deu tudo isso para a glória dele. Para glorificar o nome dele. Então o que a gente precisa ter é essa certeza. Que nós estamos vigilantes. Nós não estamos dormindo. Vivendo uma vida que agrada a Deus. Que obedece aos seus mandamentos. Quando Jesus falou para nós aqui, em outros textos, sobre o final dos tempos, Ele não criou isso para ficar gerando especulação. Ele não criou isso, em primeiro momento, para essas coisas. Para criar teorias. Chegou o ano 2000, nossa, o mundo vai... Não criou nada disso para ficar nessas teorias. A verdade que Ele traz em primeiro momento é para mostrar que Deus é o Senhor Supremo, até mesmo sobre as forças do mal. Vai acontecer um período que o mal vai estar aqui governando, mas Ele é Senhor, para que o povo dele possa estar atento, vigilante, pois o fim pode ocorrer a qualquer momento. Que a segunda vinda é base da esperança cristã. Na volta do Senhor, os santos serão arrebatados para encontrar-se com eles nos ares, participar da sua vitória. Que chegará um tempo em que a justiça será feita, que o mal será punido, enquanto a fé e a fidelidade serão premiadas. A igreja, queridos, de Cristo Jesus, possui uma esperança garantida, ela possui um destino claro. E a segunda vinda de Jesus é uma das bases da esperança cristã. Nós vivemos nesse mundo com duas certezas. No presente, Jesus está conosco. E no futuro, nós estaremos com Jesus, eternamente. Essa é a certeza da igreja de Cristo Jesus, queridos. Jesus está com essa igreja hoje. E no futuro, nós estaremos com Ele, desfrutando da presença dEle eternamente. Então, Ele olha para aquilo, sabe esse templo que vocês estão achando lindo? Ele vai ser destruído. Mas vai além disso, não só a destruição do templo, isso é só uma sombra. Vão acontecer mais coisas. Eu vou voltar. E Jesus aqui nem tinha partido ainda. Mas eu vou voltar, eu vou buscar meu povo. Tenham isso no coração de vocês, discípulos. Mas enquanto vocês estiverem nesse mundo, por muitas vezes você vai ter que lidar com a maldade. Por muitas vezes você vai ter que lidar com as fatalidades, com as tragédias, com as dores, com os sofrimentos, com o desânimo, com o pecado, com a ameaça de morte. Mas com a expectativa da glória de Deus. Pois é essa esperança que nos sustenta. É gente que tem uma profunda espiritualidade. E tem um relacionamento sólido com Cristo Jesus. Queridos, o que Jesus está nos ensinando aqui é que Cristo nos salvou. E nós veremos, e nós viveremos a plenitude disso na glória, quando nossos corpos forem totalmente libertos do efeito do pecado. Quando nós estivermos nesse processo de glorificação, a conclusão desse processo que Cristo começou a fazer aqui, no momento da conversão. Vigiem, estejam preparados. Apocalipse, capítulo 21, versos de 1 a 7. Esse é o lugar dos filhos de Deus. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos
toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Essa é a promessa de Jesus para nós, queridos. Essa é a promessa de Jesus para o seu povo. E a grande pergunta para nós é: nós aguardamos isso? E eu acho que isso é muito melhor do que tudo que a gente pode conseguir aqui nessa terra. Quero caminhar para uma conclusão, reforçando a pergunta que eu fiz para você. Você tem uma expectativa da volta de Cristo Jesus? A Bíblia deixa claro para nós, queridos, um Deus que criou todas as coisas. Nós cantamos aqui: criou o céu, criou a terra, tudo Ele fez para o seu louvor. A Bíblia diz para nós a nossa condição caída, distante dEle. Essa é a condição do coração do ser humano, distante de Deus. Essa é a nossa condição. A Bíblia descreve isso. A Bíblia descreve para nós esse Deus que vem habitar entre nós, que traçou um plano de redenção do seu povo, para salvar o seu povo, para trazer o seu povo de volta para um relacionamento com Ele, para viver com Ele, para ser transformado por Ele. Mas se a gente parar só aí, está manco. Falta alguma coisa. Falta a esperança da vida eterna com o nosso Senhor. Falta o lugar que Jesus está falando, para onde a igreja dele está indo. Falta o lugar, a compreensão do lugar do povo de Deus, da igreja do Senhor. O lugar onde Deus vai enxugar nossas lágrimas. O lugar onde nós estaremos na presença dele para sempre. E a minha pergunta é: nós ansiamos por isso? Você deseja pelo retorno do Senhor? Você anseia pela vinda do nosso Deus? Você fala: não, preciso curtir um pouquinho, né, pastor? Eu não estou falando você ansiar pela sua morte. Estou falando você ansiar pela vinda do nosso Deus. Se Deus deixar eu viver bastante e não voltar nesse intervalo, eu estou de boa. Eu quero viver bem. Não sei se eu vou viver, porque eu ando meio velhinho em alguns pontos aí, mas, enfim, eu quero viver bem. Eu não quero morrer. Não é que eu não quero estar com o meu Senhor, eu quero que Ele venha me buscar. Não sei se isso é meio egoísmo, mas eu quero que Ele venha me buscar. Eu não quero partir desse mundo. Eu quero que Ele venha, porque a promessa dEle é que Ele vai buscar. Eu fico imaginando, não sei se dá para imaginar, mas eu fico tentando imaginar a gente encontrando com Ele. E o que Ele diria para nós. E aí, queridos, aqui é o segundo ponto. Tem muita coisa aqui sobre nós que só Ele sabe. Tem muita coisa que a gente esconde e pode esconder de todo mundo, mas Ele sabe. Tem muita coisa que a gente sai por aí falando, que só Ele sabe a verdadeira verdade. Tem muita responsabilidade do pastor que está aqui, pela igreja que ele deu para pastorear, que eu vou prestar conta diante dele lá em cima. Que eu sei disso. Essa é a responsabilidade. Mas o que você também, ele vai olhar para você e falar: o que você fez com tudo que eu te dei? E Ele sabe. E aí às vezes a gente quer fugir porque a gente não quer isso. Mas não tem como fugir, queridos. Ele vai voltar. Discípulos, esse templo vai ser destruído. Não esse, tá? Mas esse templo vai ser destruído. Vocês estão vendo? Vai acontecer isso. Quando vai acontecer? Não, vai ter uma série de sinais que está ligado a isso, mas é uma sombra de muitas coisas que também tem uma série de sinais, mas esse não é o fim. E quando é o fim? É quando eu voltar e buscar a minha igreja, e a igreja governar, reinar comigo para todo sempre.
convidar você a ficar em pé, eu quero orar com você. É difícil a gente olhar para um texto que sai um pouco daquilo que é comum para nós, né? A gente sai e fala assim, não, Jesus tratando os discípulos, eu vacilo tanto quanto os discípulos. Jesus incentivando os discípulos, e Ele me incentiva quanto Ele incentiva os discípulos. Jesus chamando pessoas assim como Ele chama hoje, mas Jesus olhando e falando assim, eu estou indo para a cruz, mas no caminho da cruz ainda tem mais alguma coisa que eu preciso ensinar para vocês. Tem mais algo que vocês ainda precisam aprender. Parem aqui um pouquinho, vocês estão vendo? Vocês estão achando lindo tudo isso? Então, não vai ficar aqui. Eu vou habitar aí dentro de vocês. É aí que você precisa ser uma igreja bonita. Um templo formoso. Que aponta para Cristo Jesus. Mas não é o fim. Mas vocês não vão ficar aqui para sempre. Esse não é o fim ainda. Mas vai ter o fim. Qual é o dia? Qual é a hora? O Pai sabe. Mas vocês estejam preparados. Vou fazer um exercício com você aqui antes da gente orar. Se você partisse desse mundo agora, como está o seu coração? Como seria o seu encontro com Cristo Jesus? Se ocorresse com você aquilo que nós chamamos teologicamente de escatologia individual, ou seja, os tempos com a morte. Como seria quando você se encontrasse com Jesus? O que você precisa confessar, lançar diante dele que você ainda não fez e que se você partisse agora, você estaria em falta? Mas se ele voltasse nesse momento e a gente se encontrasse com ele, a pergunta é, você tem esse passaporte? Você tem esse bilhete que não é o banco que você senta na igreja todo domingo, não é o dízimo que você dá, não é as coisas que você faz na igreja, mas é o Cordeiro. É a crença em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É reconhecer que você é um pecador, que você precisa da graça dEle, que não tem mérito nenhum em você e você só pode estar com Ele pelo sangue dEle. Esse local é preparado para aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo Jesus, para aqueles que receberam novas vestes, para aqueles que foram limpos, e quando estiverem com Ele, Ele vai dizer, venham bendito do meu Pai. Venham para a minha presença, porque você foi fiel. Esse é o lugar preparado para os filhos dele. Mas enquanto ele não vem, nós vivemos esse evangelho. Nós vivemos nesse mundo como peregrinos de passagem. De passagem, sabendo que nosso lugar eterno não é aqui. Graças a Deus por isso, não é? Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Palavra que nos apresenta um caminho, ou melhor, o caminho. Sua palavra diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém pode chegar diante do Senhor se não for por meio de Cristo Jesus. E é verdade que muitos aqui, ó Pai, já entenderam quem é o caminho, já entenderam quem é a verdade, já receberam essa nova vida. Mas
Mas talvez a gente está gostando demais de ficar aqui, ó Pai. Está muito preso às coisas desse mundo. E não estamos encontrando um equilíbrio entre viver as coisas desse mundo e viver essa nova vida que o Senhor nos deu. Talvez o nosso coração já não cante essa música, não tardará, Cristo irá voltar, eu quero me preparar para me encontrar com o Senhor, porque está bom demais aqui. Mas a tua palavra tem a promessa de que o Senhor voltará, de que o Senhor vai buscar o seu povo, de que o Senhor prometeu aliviar o sofrimento do seu povo, porque o Senhor voltaria para nos buscar. Talvez alguns do que estão aqui hoje ou estão nos ouvindo pela internet, se partissem desse mundo agora, é alguém que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o Senhor está convidando para ele, ao longo de toda essa série, para ele se render diante do Senhor. Mas também talvez tem muito crente desatento. Como dissemos, gostando demais de estar aqui, envolvido demais com as coisas daqui, mas não para a tua glória, mas para a glória dele mesmo. Mas nós seremos aqueles que queremos ser, aqueles que o dia que estiverem com o Senhor, o Senhor diga: vem, servo bom e fiel, eu preparei um lugar para você, esse lugar é seu, porque você vigiou, porque você estava atento, porque você ficou firme. Nos ajude a ser esses, ó Pai. Quando chegarmos diante do Senhor, a gente nos apresente como um servo bom e fiel, não porque em nós tem alguma coisa, mas porque o Senhor tem nos transformado a cada dia. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Servo sofredor, à luz do mundo, promessa viva que se cumpriu. Palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não venceu.